Existe uma forma particular de sofrimento que se distingue de todas as demais, aquela que surge quando as pessoas que deveriam nos conhecer melhor são exatamente aquelas que nos causam as humilhações mais profundas, transformando nosso lar numa espécie de tribunal. Você já experimentou isso? Um simples olhar, uma única palavra. De repente, você se sente diminuído, distante da pessoa que realmente é no íntimo. Por que essa dor se torna tão intensa quando provém dessas pessoas específicas? Carl Jung compreendeu essa dinâmica. Elas conhecem nossas vulnerabilidades, sabem exatamente onde aplicar a pressão para causar maior impacto. Um desconhecido pode nos ofender, mas não possui conhecimento sobre a narrativa por trás de nossas lágrimas. A família esteve presente durante a construção dessa história. Hoje, você compreenderá por que os ferimentos mais íntimos deixam marcas mais profundas. Não porque possuam maior intensidade, mas porque são direcionados com precisão cirúrgica. O ambiente doméstico deveria representar um refúgio seguro. Em vez disso, transforma-se no palco onde antigas feridas são reabertas. O que acontece neste contexto possui substância real. A humilhação existe de forma objetiva. Permanece presente mesmo quando outros posteriormente afirmam que não foi essa a intenção. Negar essa realidade constitui o primeiro passo para perpetuá-la. Jung reconheceu algo fundamental. Quando questionamos nossa própria percepção, concedemos a outros o poder de definir nossa realidade. Talvez você reconheça essa situação. Suas conquistas são minimizadas. Seus sentimentos são descartados. Seus sonhos são ridicularizados. E isso causa dor especial. Essas pessoas deveriam demonstrar amor por você. A expectativa de proteção faz com que cada humilhação se torne uma dupla traição. Você não apenas é atacado, mas também tem sua confiança quebrada. Essa confiança representava a ponte de conexão entre vocês. Jung falou sobre complexos, minas terrestres emocionais do passado, um tom específico, um gesto de desprezo. Subitamente, você volta a ser a criança ferida. Essa regressão acontece instantaneamente. A partir dessa dor, a vergonha se estabelece como identidade. Você passa a se enxergar através dos olhos deles. Os julgamentos deles se tornam suas vozes internas. Imagine uma flor crescendo na sombra. Ela busca a luz, mas encontra apenas escuridão. Assim, a alma se deforma sob constante desvalorização. Você aprende a se diminuir, aprende a buscar a perfeição. Essas adaptações oferecem salvação momentânea, transformam-se em prisões quando o perigo já passou. O camaleão esquece suas verdadeiras cores. Anos depois, você não consegue mais distinguir quais são seus próprios pensamentos e quais são ecos de expectativas alheias. A família representa uma herança psíquica. Aquilo que não foi curado é transmitido adiante. Jung denominou isso de transmissão transgeracional. A humilhação sofrida por seus pais continua viva na maneira como eles lidam com você.
não por maldade, mas por desconhecimento de suas próprias feridas. Eles repassam o que receberam, uma corrente de lesões que atravessa gerações. A sombra familiar consiste em tudo aquilo que não teve permissão para ser observado. Ferimentos, decepções, sonhos não realizados. Tudo isso permanece vivo, como fantasmas nas paredes. Frequentemente, repetimos padrões que nos prejudicam. Por quê? Porque desejamos manter lealdade. O sentimento de pertencimento parece mais importante que a integridade. Assim, sacrificamos nossa verdade no altar da harmonia familiar. Surge um pacto de silêncio. Todos sabem o que está acontecendo. Ninguém tem permissão para nomear. Esse silêncio se torna cumplicidade. Você ajuda a manter viva a ilusão. Tudo está funcionando adequadamente. Existe uma lei não escrita. Quem expressa a verdade é o perturbador. Quem questiona o sistema é ingrato. Essa moral invertida torna o saudável doente. A herança emocional pesa mais que a material. Você herda medos, conflitos não solucionados, sentimentos de vergonha que não lhe pertencem. Essas cargas invisíveis moldam sua existência com mais força que qualquer elemento visível. A lealdade a padrões prejudiciais é paradoxal. Você permanece fiel àquilo que lhe causa dano. Por quê? Porque é a única coisa familiar. O conhecido parece mais seguro. Às vezes, a humilhação se torna tradição. Ela se disfarça em humor, em brincadeiras aparentemente inofensivas. É normalizada até que ninguém mais reconheça quão profundamente ela corta. A família desenvolve sua linguagem particular de ferimento, códigos que apenas iniciados compreendem. Um olhar comunica mais que 1000 palavras. Uma pausa revela volumes. Essa comunicação sutil é perversa porque é difícil de capturar. Você começa a decifrar essa linguagem. Aprende a ler nas entrelinhas. Desenvolve um sexto sentido para os humores alheios. Essa capacidade de sobrevivência consome energia. Surge uma distribuição de papéis não declarada. Você se torna tradutora de sentimentos que outros não conseguem expressar, diplomata de conflitos que outros não querem resolver, mãe de adultos que não assumem responsabilidade emocional. Esse papel inicialmente parece importante. Você é necessária e indispensável, mas é uma armadilha. Torna você prisioneira da incapacidade emocional alheia. Nossa sociedade declarou a família como santuário. É considerada intocável. Quem critica a família é visto como ingrato. Essa chantagem moral mantém muitos presos em dinâmicas prejudiciais. Parentesco sanguíneo é mal compreendido como garantia de amor, mas proximidade por si só não cria qualidade. Às vezes, distância é a maior demonstração de amor. A narrativa da harmonia é mantida com toda força. Fotos familiares são encenadas, feriados são celebrados, tudo para nutrir a ilusão. Somos uma família feliz. As máscaras são usadas por tanto tempo que se fundem com o rosto. Você esquece quem é por baixo da máscara. Neste teatro de hipocrisia, surgem papéis que ninguém escolheu. Você se torna pacificadora,
solucionadora de problemas, depósito emocional para sentimentos não processados de outros. Esse papel inicialmente parece importante. Você é necessária, indispensável, mas lentamente reconhece que está presa num jogo que a destrói. A culpa se torna cola emocional. Você se sente culpada quando estabelece limites. Sente-se culpada quando expressa a verdade. Essa culpa é instrumento refinado de controle. O silêncio se torna virtude suprema. Quem perturba é tratado como traidor. Mas a maior traição, às vezes, é vender a própria alma por uma imagem falsa. O medo do conflito se torna mais forte que o amor pela verdade. Você enterra suas necessidades para preservar a paz. Essa paz é frágil. Sustenta-se sobre mentiras. Enquanto a fachada brilha, o eu autêntico apodrece. Você desaprende a sentir o que sente. Desaprende a dizer o que pensa. Torna-se atriz num drama que não escreveu. Jung reconheceu que essa autonegação tem preço alto. Você não apenas perde a si mesma, perde também a capacidade de construir conexões genuínas. Quem se esconde não pode ser encontrado. Surge uma solidão profunda, não a solidão de estar sozinho, mas a solidão de não ser visto. Você está cercada de pessoas, mas ninguém realmente a conhece. Esse isolamento acontece gradualmente. Primeiro, você para de compartilhar pensamentos. Depois, sentimentos. Finalmente, sonhos. Vive paralelamente à própria vida. A família se torna labirinto emocional. Armadilhas invisíveis espreitam por toda parte. Qualquer expressão espontânea pode se tornar ponto de ataque. Qualquer movimento autêntico vira motivo para crítica. Você aprende a se editar. Em tempo real, enquanto fala, já censura a próxima palavra. Essa autocensura se torna segunda natureza. Jung chamou isso de divisão da consciência. Uma parte de você vive a vida que outros esperam. Outra parte anseia por autenticidade. Esse conflito é desgastante. Existe uma separação que acontece silenciosamente, sem bater portas, sem acusações. É o distanciamento interno daquilo que machuca. Você permanece fisicamente presente. Emocionalmente se retira. Essa habilidade se desenvolve como reflexo de proteção. O êxodo emocional começa com reconhecimento. Você não precisa mais esperar daqueles que a machucam. É revolução silenciosa da alma. Para de esperar que eles mudem. Para de esperar que a compreendam. Essa aceitação dói, mas liberta. A separação invisível se realiza em pequenos passos. Para de se justificar. Para de pedir compreensão. Essas mudanças aparentemente insignificantes são atos de autolibertação. A arte da saída interna é sutil. Não faz malas, desfaz expectativas. Não abandona a casa, abandona a esperança de mudança. Esse movimento interno é revolucionário. Você se retira do drama sem abandoná-lo. Encerra o jogo sem deixar o campo. É como partida de xadrez onde para de fazer jogadas. Não porque desiste, mas porque reconhece que o próprio jogo é o problema. Jung falou sobre individuação, o processo de se tornar quem realmente é.
Às vezes, isso significa não corresponder às expectativas familiares. Significa viver sua verdade, mesmo quando não é compreendida. Pode aprender a preservar sua alma sem destruir a paz. Ser internamente livre enquanto permanece externamente respeitosa. Esse equilíbrio exige prática. A arte da distância emocional não reside na frieza, mas na clareza. Continua amando, mas sem ilusão. Continua se importando, mas sem controle. Continua dando, mas sem expectativa. Essa nova forma de amor é libertadora. Não espera contrapartida. Não necessita confirmação. Existe por si mesma. Essa diplomacia interna requer habilidade. Aprende a ser cortês, sem se submeter. Presente, sem se sacrificar. Desenvolve nova linguagem, linguagem da dignidade. Fala menos, mas conscientemente. Reage raramente, mas com propósito. A necessidade de compreensão morre quando reconhece. Algumas pessoas não conseguem vê-la. Não é culpa sua nem delas. É fato. Essa aceitação transforma frustração em paz. Aprende a valorizar mais sua própria aprovação. Ouvir sua voz interna mais alto que críticas externas. A autoridade interna se desenvolve lentamente. Primeiro baixa, depois mais determinada. Para de pedir permissão para o que sente. Existe dignidade em não responder, não rebater cada ataque. Esse tipo de silêncio é soberania. O silêncio da força difere do silêncio do medo. Quando silencia por sabedoria, conserva sua força. Jung compreendeu que esse poder silencioso frequentemente é mal interpretado. É visto como frieza, desinteresse, arrogância, mas são projeções alheias. A verdadeira força não precisa de palco, não precisa de espectadores, não precisa de aplausos. Basta a si mesma. Às vezes, o mais poderoso que pode fazer é nada. Não reagir, não explicar, não defender. Simplesmente ser. Essa presença sem reação confunde outros. Estão acostumados a controlá-la através de suas emoções. Quando permanece calma, perdem poder sobre você. O desejo de reconhecimento é humano, mas quando esse reconhecimento custa o preço do autorrespeito, torna-se armadilha. A verdadeira libertação é não mais lutar por algo que lhe é negado. A libertação do reconhecimento alheio é o momento em que reconhece a si mesma. Não precisa de confirmação externa. Aprendeu a confiar em si. Cada vez que se justifica, confirma o tribunal diante do qual está. A saída significa não mais participar. Não se explica mais. Simplesmente vive sua vida. A justificativa é círculo vicioso. Quanto mais explica, mais superfície de ataque oferece. A escapatória, não mais jogar o jogo. Jung reconheceu que a maioria das pessoas está presa em ciclos de justificativa. Explicam a vida em vez de vivê-la. Defendem decisões em vez de tomá-las. A libertação disso é radical. Para de fundamentar sua existência. Para de explicar seus sentimentos. Você é porque é. Fechar o tribunal interno significa parar de se autoacusar.
Para de reproduzir vozes do passado. As vozes internas de crítica frequentemente são ecos de ferimentos passados. Não pertencem a você. Quando aprende a distinguir entre sua voz autêntica e julgamentos internalizados, recupera autonomia. Esse processo de distinção é como separar roupas antigas. O que pertence a você? O que foi imposto? O que pode soltar? É assustador e libertador simultaneamente reconhecer quanto do que considerava opinião própria era, na verdade, voz alheia. Jung viu na individuação traição necessária às expectativas coletivas. Para ser você mesma, às vezes precisa decepcionar o que outros esperam. Isso não significa ser má, significa ser autêntica. A individuação exige coragem. Coragem de ser diferente. Coragem de ser incompreendida. Essa coragem se desenvolve através de pequenos atos de autofidelidade. A separação simbólica da família não significa ódio. Significa vê-los como pessoas, não como deuses ou demônios. Significa amar sem dependência. A desmitologização da família é dolorosa. Reconhece que seus pais também são apenas pessoas com feridas e limitações próprias. A família não é espaço sagrado, mas lugar humano com todas as imperfeições. Jung ensinou que essa desilusão é necessária. Apenas quem desmitologiza a família pode construir relacionamentos genuínos com seus membros. A idealização impede proximidade, a demonização também. Apenas a realidade permite conexão. A transformação da humilhação em sabedoria é processo alquímico. O que deveria machucá-la se torna o que a fortalece, não através de repressão, através de confronto consciente. Aprende a ver feridas como professoras. A alquimia da alma transforma chumbo em ouro. Experiências pesadas se tornam insights valiosos. Não porque são belas, mas porque aprendeu a transformar seu significado. Jung compreendeu que dor por si só não tem sentido. Apenas o processamento consciente a torna instrumento de maturidade. Existe momento em que reconhece: não é o que foi feito a você, é o que fez disso. Esse reconhecimento é como despertar de sonho longo. De repente, vê claramente o que foi e o que é. O arquétipo do exilado está presente em cada pessoa, a disposição de ficar sozinha para preservar integridade. Essa solidão não é abandono, mas escolha própria. O exílio nem sempre é geográfico, às vezes emocional, psíquico, espiritual. Você se afasta do que machuca, mesmo permanecendo fisicamente próxima. Às vezes, é necessário se tornar estranha na própria casa. Isso não significa parar de amar. Significa amar diferentemente, sem ilusão, sem expectativa. A estranheza na própria casa é dolorosa, mas às vezes necessária. Reconhece que foi forçada a um papel que não lhe serve. Abandonar esse papel parece traição, mas é libertação. Não trai a família, trai a ilusão de família. A hierarquia familiar frequentemente funciona inversamente. Quem mais dá é menos valorizado. Essa lógica perversa surge porque feridos, frequentemente, atacam aqueles de quem sabem que não revidarão. Jung
reconheceu esse padrão em muitas famílias. O mais forte se torna bode expiatório. O mais amoroso é punido. O mais compreensivo é explorado. É como se a família intuitivamente soubesse quem é forte o suficiente para carregar o fardo. E então sobrecarrega essa pessoa com tudo que não consegue suportar. A solidão da autenticidade difere da solidão do abandono. Quando é autêntica, está conectada consigo mesma. Essa conexão a torna independente de reconhecimento alheio. A companhia da própria alma é o relacionamento mais estável. Nunca a abandona, não julga, conhece sua história e a aceita. Jung ensinou que esse relacionamento interno é base de todos os relacionamentos externos. Quem não ama a si mesmo não pode amar outros. Esse amor próprio não é egoísmo, é necessidade. É fonte da qual fluem todas as outras formas de amor. A verdadeira elegância não reside em nunca ter caído, mas em ter se erguido com dignidade. Cada humilhação superada escreve linha no livro de sua maturidade. As cicatrizes da alma são evidências de sua força. Mostram o que sobreviveu. Não precisa exibir cicatrizes. A forma mais nobre de superação não se vangloria. Simplesmente vive sua vida. Sua força se mostra em sua serenidade. A dignidade silenciosa é mais poderosa que justificativa barulhenta. Não prova grandeza através de palavras, mas através de seu ser. Jung compreendeu que verdadeira grandeza reside no pequeno, nas decisões diárias, nos momentos silenciosos, na forma como trata a si mesma. Às vezes, o maior ato heróico é simplesmente sobreviver, não com drama, mas com graça. A família é sua origem, mas não seu destino. Pode honrar raízes sem se deixar acorrentar. Essa é a diferença entre gratidão e aprisionamento. A distinção entre origem e destino é essencial. Não está condenada a repetir padrões. Tem escolha de seguir novos caminhos. A libertação da história familiar não significa negação. Significa integração sem ser dominada. Reconhece de onde vem, mas decide para onde vai. O passado se torna museu. Pode visitá-lo, mas não precisa morar lá. Contempla peças de sua história com interesse sem se deixar definir por elas. Jung falou sobre reconciliação com o passado, não como aceitação de tudo, mas como compreensão do que foi. Essa reconciliação não é perdoar e esquecer. É compreender e integrar. Às vezes, a maior rebelião é ser feliz. Mostrar que é possível quebrar correntes. Essa forma de resistência é silenciosa, mas poderosa. O paradoxo da cura. Ela acontece quando para de esperar, quando não mais espera que outros mudem, quando reconhece que sua integridade não depende da percepção alheia. A cura vem de dentro, não através de mudança de outros, através de sua própria transformação. Jung ensinou que cura não é objetivo, mas processo. Nunca termina, apenas se aprofunda. A graça da aceitação reside no reconhecimento. Não precisa mudar ninguém para ser completa. Não precisa ser compreendida
para ser valiosa. No silêncio de sua libertação interna reside força que ninguém pode tomar. Não surge através de vingança, mas através da simples recusa de continuar se deixando diminuir. Você é mais que a soma dos ferimentos. É a força que se libertou deles. Essa força não é barulhenta, é silenciosa e constante. Não se mostra em palavras, mas em ações. Jung sabia que essa força silenciosa frequentemente passa despercebida. Não ganha manchetes, não ganha prêmios, mas transforma mundos. Primeiro seu mundo, depois o mundo daqueles fortes o suficiente para notar essa transformação. A transformação está completa quando reconhece: a humilhação não a danificou. Moldou você, não para o que outros queriam, mas para quem realmente é. O ferimento foi caminho para a força, a dor foi preço da sabedoria. No final, não fica perfeição, mas integridade. Não compreensão universal, mas autocompreensão. Não amor de todos, mas amor próprio. Esse amor não depende de outros. Não é negociável. Não tem preço. Simplesmente existe. E isso é suficiente. Você é suficiente. Se essas reflexões sobre humilhação familiar trouxeram novas perspectivas, compartilhe suas experiências nos comentários. Às vezes, ajuda a saber que outros encontraram caminhos similares para a dignidade. Acompanhe o canal para mais explorações nas profundezas da psique humana, pois sua libertação interna merece todo o apoio que pode receber.